Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje falando de mais algumas patologias, dentre elas a febre amarela e as hepatites. Então vamos lá. A febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda febril causada por um vírus transmitido por um mosquito vetor. E esse ciclo de transmissão acontece de duas formas, sendo silvestre e sendo urbana. A silvestre é quando acontece a transmissão em uma área rural ou em florestas, e a urbana nas cidades. Então, existe a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. O agente etiológico que transmite essa doença é o vírus com RNA, do arbovírus, pertencente ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae. A transmissão o vírus ele é transmitido pela picada do mosquito transmissor infectado e não acontece de pessoa a pessoa. Então, um mosquito que vai transmitir a febre amarela para o ser humano, tá certo? E não acontece contágio ou transmissão da doença de pessoa para pessoa. Então, os vetores. Quando se fala de febre amarela silvestre, quem vai transmitir é o mosquito do gênero Haemococcus. E quando se trata da urbana, é o mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquitinho que transmite a dengue, a chikungunya, zika vírus, ok? Então é um mosquitinho aí bem potente, né? Que um mosquitinho consegue transmitir várias doenças. O período de incubação dessa doença pode variar de 3 a 6 dias após a picada do mosquito fêmea, porque é ela que alimenta do sangue, contaminado. Então, para vocês entenderem, os reservatórios no meio silvestre, lá no meio rural, nas florestas, o reservatório é o macaco, como principal reservatório, e quem vai hospedar a doença é o homem quando contaminado. E na área urbana, somente o homem. E como que acontece esse ciclo de transmissão da doença? Então, aqui nós temos um esquema ilustrativo para vocês entenderem, dividido em dois momentos, no ciclo silvestre e no ciclo urbano. Então, do 1 até o número 3 é o ciclo silvestre, e depois também do 3, porque o homem é o hospedeiro da doença, até o número 5 é o ciclo urbano. Então, vamos primeiro no ciclo silvestre. O macaco contaminado pela doença é picado por um mosquito, no caso, a Haemococcus. Esse mosquito, quando contaminado porque ele picou o macaco, pica o homem que foi pescar, que foi fazer alguma plantação nessa floresta, ou cortar alguma árvore, enfim. Ele foi contaminado por esse mosquito, porque essa pessoa não está vacinada, existe uma vacina, nós vamos falar logo à frente, e aí esse homem, ele leva o vírus para a cidade. O mosquito Aedes aegypti pica esse homem que está contaminado pela febre amarela e passa a transmitir a doença para as outras pessoas. Então, lembrando, somente na área urbana, quem transmite a febre amarela é o Aedes aegypti. Então, os principais sinais e sintomas dessa doença. Temos pacientes que vão apresentar a febre, calafrio, a cefaleia intensa, que é a dor de cabeça muito forte, dores nas costas, mialgia, dores no corpo, que são a dor no corpo em geral. O paciente pode apresentar náusea e vômitos, pode apresentar fadiga e fraqueza. E em casos de complicações, que nós veremos aqui, cita-se, por exemplo, que a maioria das pessoas melhoram esses sintomas de forma inicial, porque eles permanecem geralmente por 3 dias. Já outras pessoas poderão desenvolver uma forma mais grave da doença. E nos casos mais graves, as pessoas vão desenvolver uma febre alta, uma icterícia, que é uma coloração amarelada da pele e do branco dos olhos. E aqui eu trago duas imagens ilustrativas para vocês verem a coloração da pele, que está bem com uma cor bem amarelada, e a questão do globo ocular, dessa parte branca do olho, que também fica amarela, né? E no exame físico, as conjuntivas também estarão amarelas.
Uma outra forma de complicação do caso grave são as hemorragias, principalmente do trato gastrointestinal, e, eventualmente, choque, insuficiência de múltiplos órgãos também, porque tem um comprometimento hepático do fígado. Então, por isso, essa coloração amarelada. O diagnóstico dessa doença, ele é laboratorial, sorológico e clínico, né? E vai depender também muito da presença de pessoas em áreas onde ocorre a transmissão dessas doenças. Não existe um tratamento, um medicamento específico para a febre amarela, e sim um tratamento dos sintomas para essa doença. Então, no caso, o paciente deverá permanecer em repouso, com uma reposição de líquidos, e em caso de hemorragia, acontece a hemotransfusão, né? E em formas mais graves, o paciente tem que ser encaminhado para um centro de terapia intensiva ou para uma unidade de terapia intensiva para reduzir as complicações e até mesmo o óbito. Deve-se evitar medicamentos à base de salicilatos, como, por exemplo, a AS e aspirina, porque vão aumentar os riscos de hemorragias para esse paciente, uma vez que também são medicamentos anticoagulantes. Então, a prevenção. A principal medida de prevenção da febre amarela é a vacina. Existe a vacina contra a febre amarela, ok? Então, dentro do calendário do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, a vacina da febre amarela ela deve ser administrada com a primeira dose com 9 meses de vida e um reforço aos 4 anos de idade. As prevenções. Lembrando que a febre amarela, com a sua complicação, ela mata, né? Porque tem uma complicação multifatorial de múltiplos órgãos. Então, deve-se pensar sempre em ações educativas, em uso de repelentes, principalmente para pessoas que trabalham na zona rural, em uso de roupas com mangas compridas e calças compridas para evitar o contato desse mosquito e assim a contaminação dessas pessoas. Uso de telas nas janelas, principalmente em áreas onde acontece um grande número de infecção, de transmissão e contágio por essa doença. É uma doença também de notificação compulsória, principalmente para investigações dos casos suspeitos de febre amarela, e, sem sombra de dúvida, a diminuição dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é muito relacionado à aula que nós vimos quando nós falamos sobre a dengue. Ok? E aí, daremos sequência falando sobre as hepatites virais. E aí eu trouxe esse símbolozinho aí que fala-se sobre a prevenção e a conscientização sobre as hepatites virais que acontece no mês de junho, que nós vamos falar também logo em seguida. Então, o conceito para essa doença. Lembrando que até então falamos de febre amarela e agora vamos falar sobre as hepatites. Então, a hepatite é uma inflamação dos tecidos do fígado. Podem ter diferentes causas, como, por exemplo, o uso de álcool, medicamentos, drogas genéticas e metabólicas, doenças autoimunes e também as hepatites virais que acontecem nas transmissões. Então, vocês já viram falar, por exemplo, de hepatite medicamentosa? Ou então, o uso excessivo do álcool, uma cirrose hepática ou cirrose medicamentosa, que é uma complicação, uma inflamação desses tecidos do fígado. Se tratando das hepatites, no Brasil, as mais comuns são transmitidas pelo vírus da hepatite A, hepatite B e hepatite C. Mas existem também as hepatites de vírus D e hepatite E. Então, nós veremos aqui nesse esquema as fontes de vírus, as vias de transmissão e se é uma patologia crônica ou não. Então, os tipos de hepatites. Existem hepatites A, B, C, D e E. E vamos pegar, por exemplo, a hepatite A. A fonte do vírus é encontrada nas fezes e a forma de transmissão é fecal-oral. E isso acontece quando, por exemplo, uma criança mexe em contato com fezes e leva a mão na boca sem a devida higienização.
Isso acontece muito nas creches, onde ficam aglomerações de crianças, ou então onde existe esgoto a céu aberto, que as crianças vão brincar nesse esgoto, ou naquela terra contaminada, e sem a devida higienização das mãos, levam a mão na boca, contaminado por esse tipo do vírus. É uma doença que não tem cronicidade. Já a hepatite B, C e D é sim crônica. O que é isso? Não tem uma cura. Então, a hepatite B, ela é transmitida percutânea mucosa, isso é, através do sangue ou através de contato com a mucosa, em relações sexuais desprotegidas, uso de seringas contaminadas, no caso das pessoas que utilizam seringas, no caso de uso de droga, atenção para os acidentes com material pérfuro cortantes, principalmente na nossa área, isso acontece, né? E aí existem estudos que falam que o risco dessa contaminação da hepatite B é muito maior quando se, em comparação com o vírus do HIV. Então, às vezes, muitas pessoas pensam, eu tenho que usar luvas, eu tenho que ter cuidado ao puncionar um paciente somente com HIV. Mas não, tem que preocupar com todos os tipos de doença, principalmente das hepatites B, C e D, que são transmitidas através do sangue e de contato com mucosas, cortes, cutículas, que estão desprotegidas pela falta do uso de luvas de procedimento. Então, as hepatites, são muitas as pessoas no Brasil que são portadoras do vírus da hepatite B ou da hepatite C, e que não sabem, porque às vezes é uma doença que ainda está num período que não apresentou nenhum sintoma. Porém, essa doença ela pode evoluir e tornar-se crônica e causar muitos danos, e danos graves ao fígado, como a cirrose e câncer hepático. São doenças silenciosas e que nem sempre apresentam sintomas. Mas quando essa doença vem apresentar os sintomas, o paciente pode apresentar cansaço, febre, mal-estar, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, principalmente no hipocôndrio direito, que é onde está localizado o fígado, icterícia, que é aquela coloração amarelada da pele e dos olhos, pode apresentar uma urina com uma coloração escura devido à bilirrubina que é excretada, e é aqui a gente fala de uma urina com cor de Coca-Cola, eu mostro foto para vocês adiante, e as fezes vão ser fezes esbranquiçadas, fezes claras. Então, vamos falar especificamente de cada uma dessas hepatites. Então, primeiramente, a hepatite A é uma doença viral aguda de manifestações clínicas variadas. O seu diagnóstico é clínico e laboratorial. A sua forma de transmissão, como foi dito, é através da via fecal-oral. A pessoa está com a mão contaminada pelo vírus da hepatite A e leva à boca, automaticamente vai acontecer o contágio. Uma veiculação hídrica, né, o uso de água não tratada, água não filtrada, se não tem o recurso do filtro, quando a água não é fervida. Contato intrafamiliar e institucional, e esse contato pode acontecer dentro do próprio domicílio, quando as pessoas não têm o hábito de higienização das mãos, e em instituições, principalmente em creches, em escolas, em lugares que ficam aglomerados um número maior de pessoas e fechadas. Alimentos contaminados aonde estão, pode ser contaminados lá no solo, ou então, por exemplo, imagina você vai a um sacolão, a um verdureiro, né, comprar as coisas para sua casa, e aí você pega naquele tomate, pega naquela verdura, naquela fruta, aonde várias pessoas pegaram. E você chega na sua casa e não tem o hábito de realizar aquela higienização correta, utilizando a água sanitária, bucha com água e sabão, ou utilizando cloro, né? Claro que em devidas dosagens para não ser danoso para o ser humano. E aí você não tem esse hábito dessa higienização. E você consome aquele alimento automaticamente. Se estiver contaminado por esse vírus, você também vai se contaminar. Parenteral são raras, embora existem estudos, mas ainda não nada evidente. E dificilmente pode causar doenças hepáticas crônicas.
Então, as pessoas que são contaminadas pela hepatite A, habitualmente são assintomáticas, as pessoas não apresentam nenhum sintomas. Mas quando apresentam, podem apresentar sintomas como febre, fadiga, náuseas. Há um quadro muito semelhante com a gripe. Ele vai apresentar uma dor abdominal, principalmente no hipocôndrio direito, e a icterícia, que é grande quantidade desses pigmentos biliares no sangue que vão dar a coloração amarelada na face, e aí fica uma pele ressecada, uma pele escamosa. O paciente relata bastante prurido, que é aquela coceira na pele, né? E pode levar até mesmo alguma dermatite, porque o paciente fica coçando muito. As complicações da hepatite A, as formas prolongadas ou recorrentes são raras, mas quando acontece, pode ter uma necrose maciça do fígado e até mesmo uma insuficiência hepática. Não existe tratamento específico para a forma aguda dessa doença e é somente tratamentos para os sintomas que o paciente apresenta. A medida de controle, sem sombra de dúvida, é o saneamento básico, né? Correto, o destino correto do esgoto, o destino correto da fossa séptica, né? A vacina contra a hepatite A também existe, já nós vamos falar, e sem sombra de dúvida, a higienização correta dos alimentos e da higienização das mãos. Lembrando que a higienização das mãos, principalmente quando a gente vai ao banheiro, é água e sabão. Observem para vocês verem quando vocês estiverem lá na vida profissional de vocês. Em todo lugar dentro do hospital existem almotolias ou dispensers com álcool a 70% e sabonete. Observem para vocês verem. Dentro dos banheiros só existe almotolia com sabão. Então, após a utilização do banheiro, do vaso sanitário, é necessário que realize a higiene das mãos com água e sabão para evitar qualquer risco de transmissão dessas doenças quando o indivíduo está contaminado. Então, a prevenção da hepatite A deve ser administrada preferencialmente a vacina até 1 ano de idade, né, com 1 ano de idade, certo? E aí essa vai receber uma dose da hepatite A. A hepatite B já é uma doença séria. Vários profissionais da saúde ignoram, porque não tem tanto medo, mas é uma doença crônica e que é de fácil contágio. Então, também é uma doença viral que cursa de forma assintomática ou sintomática e pode ser flutuante, os sintomas desaparecem e depois os sintomas voltam de uma forma mais intensa, causando maior dano ao paciente. E na forma aguda, os sintomas vão desaparecendo gradualmente. Algumas pessoas desenvolvem a forma crônica, mantendo um processo inflamatório do fígado por mais de 6 meses. E a forma de transmissão da hepatite B é uma doença facilmente transmitida pela via sexual, quando acontece, por exemplo, um sexo desprotegido, tá? Durante a transfusão de sangue, por isso existem critérios e uma triagem muito sábia e uma triagem rigorosa para doação de sangue. Durante procedimentos médicos e odontológicos, quando são utilizados equipamentos de uma forma que não tem um controle rigoroso da qualidade, né, de realização da esterilização. Hemodiálise também sem as adequadas normas de biossegurança. Acontece a transmissão vertical de mãe para filho. O contato intradomiciliar, principalmente com pessoas que têm o hábito de compartilhar escovas de dente, lâminas de barbear. Acidentes com material pérfuro cortante, e aí eu chamo a atenção mais uma vez para nós, profissionais de saúde. Então, lembre-se de utilizar adequadamente as luvas de procedimento, os óculos de proteção, porque transmite via cutânea também. Utilização dos dispositivos de segurança, não reencapam agulhas, né? Cuidado na hora de funcionar um paciente para não ocorrer a contaminação, porque às vezes o paciente não é portador do HIV, mas ele é portador do vírus da hepatite. E como é uma doença que pode ser assintomática, ele não sabe que ele tem a hepatite B.
e ele pode transmitir esta doença. E também através do compartilhamento de seringas contaminadas. Então, as manifestações clínicas habitualmente são assintomáticas e aproximadamente 20%, 25% dos infectados manifestam os sintomas como febre, anorexia, que é a falta de apetite, e esses pacientes muitas vezes não conseguem sentir cheiro, principalmente de cigarro, e ficam intolerantes a alimentos gordurosos. E deve-se evitar mesmo, porque vai ter uma sobrecarga do fígado. E esses pacientes com hepatite, nenhum deles podem fazer uso de bebida alcoólica, porque o fígado já está comprometido por uma inflamação. Não é isso? Que são as hepatites. Então, esse paciente com diagnóstico de hepatite, ele deve-se abandonar qualquer uso de bebida alcoólica de 6 meses a 1 ano. É recomendado que ele não ingira bebida alcoólica por 1 ano. Esse paciente pode apresentar vômitos, calafrios, a icterícia, que é a coloração amarelada da pele, de mucosas, a colúria, que é a cor de café na urina, e a colia, que é as fezes com coloração esbranquiçada. Então, aqui nós temos 2 tubos de coleta de exame, que no caso aqui tem urina, o tubo de ensaio. Então, o amarelinho é uma urina normal, e a outra, com a coloração escura, tipo o café, é uma colúria. E aqui eu tenho foto das fezes esbranquiçadas para vocês terem uma visão do que seria quando o paciente relata que tem umas fezes amareladas. Pode ser um sinal de hepatite B. O diagnóstico também é clínico laboratorial, existem os testes rápidos que saem o resultado na hora, e também a realização dos exames sorológicos. Tem uma cronificação, o paciente se torna crônico, podendo desenvolver cirrose hepática e câncer do fígado, que é o carcinoma hepatocelular. O tratamento normalmente é realizado nessa fase crônica, com os antirretrovirais que inibem a replicação do vírus da hepatite B, revertendo a progressão da doença, e o interferon, que age reduzindo a atividade do vírus e ativando as células de defesa do organismo. A prevenção é a vacinação, que chama HBV, que é o vírus da hepatite B. Claro, o controle rigoroso dos bancos de sangue, tanto para a triagem para doação ou após a doação de sangue, os testes que fazem de rigorosos nessa amostra que vai ser doada. Evitar o uso de seringas e agulhas, né, e de espécie alguma, vamos reencapar agulhas para não ter que ocorra a contaminação desses profissionais de saúde. O uso de preservativos nas relações sexuais e também diminuir o número de parceiros de atividades sexuais, aquele sexo, né, desenfreado, sem controle, e se acontece, eles devem acontecer sempre com o uso de preservativo. Então, existe a vacinação da hepatite B, que é uma dose ao nascer, e é recomendado que esse bebê receba a primeira dose da hepatite B com até 12 horas após o parto. A gente sabe que existem algumas situações que o bebê não vai poder receber, por exemplo, por peso, mas é recomendado que ele receba a primeira dose da hepatite B até 12 horas após o parto. E as doses sequentes, que vão ser administradas entre 2, 4 e 6 meses, que é a pentavalente, que é uma vacina que previne contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza do tipo B. A tríplice bacteriana também, que é a difteria, coqueluche e tétano. E aí, pessoal, sobre esse calendário de vacinação, vocês terão uma aula específica falando sobre cada uma das dosagens, como que isso vai acontecer, quais que são os intervalos da dose. Já a hepatite C também é uma doença de transmissão via parenteral, né, que acontece através do contato com o sangue. É uma doença de transmissão sexual que pode ocorrer principalmente em pessoas que fazem sexo com múltiplos parceiros. A transmissão perinatal é possível e ocorre quase sempre no momento do parto. Então, pensa-se muito em questão do parto cesáreo para essas pessoas que já têm esse diagnóstico de hepatite B, para que não ocorra a contaminação do bebê.
existe uma transmissão intrauterina, mas ainda é incomum. E apesar da possibilidade de transmissão pelo aleitamento materno, não há evidências conclusivas do aumento do risco para essa transmissão. É uma doença que se torna crônica, principalmente quando acontece uma cirrose hepática e o carcinoma hepatocelular. O diagnóstico da hepatite C é por laboratório e também clínico, e existem formas assintomáticas e sintomáticas, principalmente na fase crônica. O tratamento é somente para os sintomas e principalmente na fase crônica com medicamentos. Prevenção da hepatite C. O paciente que foi diagnosticado com hepatite C, não existe vacina, tá bom? Para essa forma da hepatite e nem imunoglobulinas. Os portadores crônicos são recomendados as vacinas contra a hepatite A e a hepatite B, tá? Para desenvolver esses antirretrovirais e aumentar o sistema de defesa do organismo. Existe um controle rigoroso dos bancos de sangue durante o pré-natal, evitar o uso de seringas, né, reutilização e compartilhamento, tá ok? Deve-se usar somente seringas descartáveis para essa prática do uso de administração de medicamentos, né? Claro que só hoje em dia isso é muito rigoroso nos hospitais, para qualquer administração de medicamento, usa-se seringas descartáveis e agulhas também descartáveis. A utilização de preservativo no ato sexual e uma outra forma de prevenção é a diminuição do número de parceiros sexuais. Também as hepatites, todas as hepatites, são doenças de notificação compulsória e de investigação. A hepatite D. A hepatite D é uma doença viral aguda que pode evoluir para a forma crônica, apresenta-se como uma infecção assintomática, sintomática ou como formas gravíssimas da doença. O vírus da hepatite D, ele é altamente patogênico e infeccioso. Ele pode ser transmitido junto com a hepatite B aos indivíduos que não têm contato sem um contato prévio com o vírus da hepatite B ou transmitido a outros indivíduos que já possuem a doença. É um vírus incompleto e ele é incapaz de reproduzir por si só, por isso que ele precisa da presença do vírus da hepatite B para que ele se multiplique. Então, tem uma grande porcentagem que tem hepatite D ter também o vírus da hepatite B, que é transmitido através de sangue, de mucosas contaminadas. Então, as manifestações clínicas são bem semelhantes ao da hepatite B. Dentre as manifestações podem apresentar náuseas, vômitos e também a perda de peso para esses pacientes. O diagnóstico é laboratorial e clínico e existe sim uma cronicidade dessa doença. O tratamento para esses pacientes sintomáticos é o repouso, uma dieta pobre em gordura e rica em carboidrato, a gente deve poupar esses metabolismos do fígado, conforme a aceitação do paciente, tá? Geralmente os pacientes, eles ficam com anorexia, eles ficam com inapetência, e o acompanhamento desses pacientes direto nos serviços específicos de infectologia, fornecidos também pelo SUS e pelo Ministério da Saúde. A prevenção da hepatite D é a vacinação da hepatite B, controles também dos bancos de sangue, usos de seringas e agulhas descartáveis, o uso de preservativos e a diminuição do número de parceiros na prática do ato sexual. Já a hepatite E é uma doença viral aguda, autolimitada, que apresenta um curso benigno. Apresenta-se de forma assintomática e também com sinais e sintomas semelhantes ao vírus da hepatite A. A transmissão do vírus da hepatite E é fecal oral, principalmente por água e alimentos contaminados, apesar de haver risco de transmissão vertical ou parental, mas ainda é raro isso. Não há relatos de evolução para cronicidade desta doença e o tratamento é somente dos sinais e sintomas que o paciente apresenta. A prevenção dessa hepatite
é a notificação dos casos dos surtos através da ficha de notificação compulsória, educação da população em relação à prática de higiene, principalmente da higienização das mãos, se existem surtos dessas doenças, tanto da hepatite A quanto da hepatite E, que são transmitidas através fecal oral, e pede-se para evitar que encaminhe as crianças para creches, para escolas, quando isso acontece. Tá? Isso acontece muito em países em desenvolvimento, né, e é o nosso caso. E orientações em relação ao preparo dos alimentos da forma adequada, a higienização desses alimentos quando chegam no domicílio, ferver a água, usar água potável para o preparo dos alimentos, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai orientar os nossos pacientes em relação a isso. Então, lembrando, a hepatite A e a hepatite E são transmitidas através fecal oral, das fezes que são levadas à boca. A hepatite B, C e D são as formas mais graves que se tornam crônicas, são transmitidas através do sangue e de mucosas. Então, durante o risco de uma prática sexual desprotegida, o compartilhamento de agulhas e seringas, principalmente em usuários de droga, durante os procedimentos odontológicos e procedimentos médicos, e aí entra-se muito a nossa função durante uma punção, durante a troca de um curativo do paciente, porque eu vou ter contato com sangue, durante uma troca de fralda desse paciente. Esse paciente pode estar apresentando melena, pode estar apresentando isso aqui é o sangramento nas fezes, e aí eu tenho contato ali desprotegido, sem o uso de luvas, e aí eu estou com um corte na mão, uma cutícula que está machucada, e aí sim me contamina com a hepatite B, C ou D. E por isso, no Brasil criou-se o Julho Amarelo, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Então, nesse mês, acontecem campanhas, tanto com estímulo de vacinação da hepatite A e a hepatite B, somente essas duas hepatites existem vacinas para prevenção, ok? Estimular as pessoas à realização de testes, pode ser mesmo o teste rápido, incentivo as pessoas ao uso de preservativos durante o ato sexual, né? Porque aí a gente vê muitas pessoas se preocupam muito com o HIV, mas o índice de contaminação da hepatite B, C e D durante o ato sexual desprotegido é muito grande. E como é assintomático, as pessoas não percebem que estão com aquela doença até chegar numa fase crônica, comprometimento hepático. Ok? Pessoal, agradeço muito pela aula, tá certo? E aí, até o nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço.